Olá, amigos e irmãos, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2026, estamos aqui para gravar o dia de número 345, onde no Antigo Testamento, continuar lendo Ezequiel, hoje capítulos 35 e 36, e depois livro de Apocalipse, o Novo Testamento, capítulo 3, do versículo 7 ao 22. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar diante da Tua Palavra. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelo alimento que Tu já colocou na nossa mesa. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Pela noite de sono tranquila, pelo nosso levantar. Estamos aqui, meu Pai, para aprender mais de Ti. Abençoa e repreende toda interrupção, humana ou espiritual, nesses minutos diante da Tua poderosa palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, e nos fortalece. Nos dá um dia de paz e segurança debaixo da Tua mão poderosa. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Ezequiel, capítulo 35, tem como subtítulo Profecia contra o Monte Seir. Versículo 1 fala: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. E encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todas as tuas correntes. Cairão os traspassados à espada. Em assolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles, quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 35, leitura concluída. Vamos agora para a leitura. Ezequiel capítulo 36 tem como subtítulo Profecia aos montes de Israel. Versículo 1 fala: E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Pois que diz o inimigo sobre vós? Até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Jeová:
visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes, e aos outeiros, e às correntes, e aos vales. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel, sim, a toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios. E sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, que serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová. Tu és uma terra que devora os homens. Tu não devorarás mais os homens, filharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais,
e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, e assoladas, e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová. Ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lhe o faça. Multiplicar-lhes-ei os homens, como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, leitura do Antigo Testamento concluída. Vamos agora para Apocalipse. Ontem nós iniciamos o capítulo 3, tudo bem? E lemos até o versículo 6. Então hoje vamos começar aqui, Apocalipse 3, versículo 7, que tem como subtítulo Sexta Carta, à Igreja de Filadélfia. Versículo 7 fala: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 14 tem como subtítulo Sétima Carta à Igreja de Laodiceia. Versículo 14 fala: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez,
e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Somente aqui. Continuação do capítulo 3, vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela leitura da tua maravilhosa e poderosa palavra. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Dá um dia de paz e tranquilidade para todos os teus servos e servas e que possamos a cada dia, meu Pai, perseverar em aprender mais de ti. Muito obrigado pelo teu amor e teu cuidado. Eu te oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura, certo? Dia 345, Ezequiel 35 e 36 foi a leitura do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 22. Tudo bem? Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação deste projeto. Até mais.